Olá, meus queridos, graças a Deus que nos dá a vitória. Como diz o salmista Davi, eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Meu querido, minha querida, pega aí sua caneca com água, porque no final dessa live vamos estar fazendo o ato profético. Eu estou sempre te lembrando que só o Senhor Jesus, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele cura e em breve Ele voltará. Fique esperto, porque os sinais da sua vinda estão se cumprindo. Queridos, graças à bondade de Deus, nós estamos aqui para mais uma live, para mais uma palavra, às 5 da manhã, que temos feito desde quando começou esta pandemia. E nós estamos aqui pregando a Bíblia capítulo por capítulo. Nós começamos em Gênesis capítulo 1. Hoje nós estamos em Colossenses capítulo 2. Nós já estamos quase encerrando a palavra, hein? Você vê que estamos em março, agora fará 3 anos. Você pode conferir todo o nosso trabalho indo no YouTube. Lá você coloca lá, canal Leles Oração. Nós temos a pregação desde Gênesis capítulo 1, ou seja, você pode agora ler a Bíblia e ir no canal Leles e conferir. Lógico, não dá para a gente pregar todo o capítulo, na verdade, mas a gente, em oração, a gente tira um ponto ali importantíssimo do capítulo. Hoje a nossa meditação é Colossenses capítulo 2. É um capítulo maravilhoso. Colossenses foi um livro assim, uma carta diferente, vamos dizer, que Paulo tem. Em Corinto, por exemplo, ele teve que exortar muito, né? Bater muito. Mas aqui, ele exortou eles a andar na presença do Senhor. Viu? No capítulo 2, do versículo 1 a 7, ele exorta eles a estarem firmes. Paulo ele fala do amor, do carinho dele, da firmeza que ele teve que ter para levar o evangelho a eles. Evangelho é isso, você tem que ser firme, senão você fica pelo caminho. Do versículo 8 em diante, ele adverte eles acerca das falsas doutrinas. Já naquele tempo já tinha. Uma das coisas é porque no Antigo Testamento o homem, o judeu, ele tinha que circuncidar. Circuncisão era a pele, né, uma membrana que encobre ali a glande, a cabeça do pênis, ela tem que ser cortada. Duas coisas, uma questão de limpeza, de higiene, e uma questão de uma aliança entre eles e Deus. Então era uma coisa para o judeu, não para nós, não para o gentio. Só que aqui agora o povo convertia, mas sempre tinha alguém ali, não. Você tem que aceitar Jesus, mas você tem que circuncidar. E Paulo então exorta eles acerca dessas doutrinas, assim como hoje tem que se ter cuidado. A não se converte a Jesus, mas, tem sempre um mas. Eu quero destacar para você então o versículo 14. Colossenses 2,14 fala assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que quer dizer isso? Aqui veja bem, é que por meio da sua morte na cruz, o Senhor Jesus, queridos, ele tirou de entre nós e o Altíssimo a sentença condenatória que a lei determinava. A cédula, ou seja, o escrito de dívida, que seria promissória, o boleto bancário, em algum computador aí está lá registrado que você deve. Então, a cédula, ou seja, o escrito de dívida daquela época, que o ser humano tinha diante de Deus por causa do pecado, deixou de existir. Para obedecer às Escrituras, o Senhor Jesus nasceu sobre a lei, já em Gálatas 4,4, e cumpriu todas as suas exigências, inclusive morreu tornando-se maldição na cruz. 2 Coríntios 5,21, era maldito aquele que morria ali na cruz, né? Mas Jesus fez isso por causa da nossa dívida. Portanto,
aquele que reconhece o seu sacrifício e se arrepende dos seus maus caminhos, não está mais sob a condenação da lei, pois recebe perdão, justificação, salvação. Ou seja, Jesus, quando ele morreu na cruz, foi rasgada essa célula. É como se Satanás ele tivesse ali, olha, ele está devendo, ele está devendo. É como se Satanás tivesse a nota promissória, tivesse um papel, um documento. Hoje é computador, né? Ele tivesse lá em algum computador, em algum lugar, ó, você está em dívida, você está em dívida, você vai ter que morrer, você vai para o inferno, você está perdido. E então, quando Jesus morreu na cruz, rasgou, como diz Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando você ceia, no dia da Santa Ceia, Paulo fala em Coríntios, nós trazemos à nossa memória o quê? O sacrifício de Jesus. Jesus rasgou. Então coloque isso no seu coração. Você não deve mais nada. Você não deve mais nada. Tem gente que sofre a vida toda por causa de um complexo de culpa. Ela erra. Ai, ontem eu vi esses dias um filme baseado em fatos verdadeiros. Uma criança, eles moravam numa casa bacana e ele levou a mãe dele para passear no terraço. Só que ela caiu e ela se tornou paralítica, ela quebrou aqui as costas. E o tempo passou. Aquela mulher ficou anos sem falar com o filho e o filho sem falar com ela. Até que um dia eles se perdoaram. Ela fala, meu filho, você está perdoado, você não tem culpa. E ele fala, mamãe, me perdoa, porque foi eu que levei a senhora no terraço. Isso é um filme baseado em uma história real. Isso aconteceu mesmo. Então você vê, aquela mãe, aquela criança ficou presa. Porque aquela criança se culpava. Se eu não tivesse levado a mamãe lá, a mamãe não teria caído, não se tornava paralítica. E no coração da mãe, se eu não tivesse ido, mas ali no filme mostra algo que aconteceu na vida real. Um dia, aquele menino, aquela mãe, eles se abraçaram. Você não tem culpa. É isso que muitas vezes Satanás quer fazer com as pessoas. Você é culpado, você é culpado, você é culpado. E tem gente que vive estressado, tem gente que cai até em depressão. Tem gente que não se consegue deixar o pecado, tem gente que não consegue aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas é isso que Deus manda eu te dizer. É o que está aqui, ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós. Sim, Satanás tinha algo contra nós. Mas Jesus, ao morrer na cruz, ele rasgou. Entenda isso. Então, hoje Satanás não tem nada contra você. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Você está perdoado. Querido Espírito Santo, que essa palavra possa o teu Espírito fazer uma obra na mente de quem ouvir. Possa fazer uma obra no coração de quem ouvir. Senhor, há muitas religiões por aí que pregam a salvação em Jesus, mas que coloca muito jugo sobre as pessoas. E muitos não têm aguentado. Tu disseste que o teu fardo é leve, o teu fardo é suave. Que essa palavra chegue a quem tiver que chegar. E essa pessoa entenda que o castigo que nos traz a paz, como diz Isaías, estava sobre ele. Fez as suas pisaduras, nós fomos sarados. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A cédula que Satanás tinha contra nós foi rasgada. O preço foi pago por Jesus ali no Calvário. Pode tomar água. Que essa palavra seja poderosa na sua vida. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no teu coração. A cédula foi rasgada.